Vamos começar então. A gente sabe que tem algumas pessoas ainda entrando, né? Nós tivemos uma alta adesão, confirmação de participação, mas em respeito a quem já está aqui aguardando há mais tempo, a gente vai iniciar o nosso webinar. Mais uma vez, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Ana Lúcia Mello, eu atuo como diretora adjunta no Instituto Etos. Eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelos cacheados e estou com uma roupa azul com estampas, né? É com muita alegria e satisfação que eu dou as boas-vindas a vocês, né? Nós estamos muito felizes, né, de ter uma resposta alta por parte das empresas que demonstra o interesse em conhecer a pesquisa de diversidade e inclusão, né? Eu fui vendo alguns nomes aqui, algumas pessoas conhecidas, e é um prazer estar com vocês novamente, mesmo que virtualmente, para a gente conversar sobre esse processo, né? Estamos aqui, além, né, do Etos, com representantes da Época Negócios, do CERT, da Rede Empresarial de Inclusão Social e do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, né? Cada um vai ter a oportunidade de falar um pouco como percebe esse movimento, né? De como as empresas têm lidado com essa agenda de diversidade e inclusão, né? E a gente está aqui reunido também para convidar vocês a participarem desse processo, né, nessa frente de empresas e direitos humanos, com foco em diversidade, inclusão e equidade, né? Cada um de nós aqui vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre as nossas motivações institucionais nesse processo, né? E também esclarecer quais serão as etapas dessa iniciativa. O nosso papel é de auxiliar, né, garantir que vocês consigam participar desse processo da melhor forma possível, né? Que tem como objetivo nos ajudar a compreender de que forma as empresas têm evoluído, né, em seus compromissos de diversidade, inclusão, equidade, né? Além de oferecer a possibilidade de reconhecer quais são os avanços e dar visibilidade às boas práticas nessa área, né? Então, a gente sabe que cada vez mais tem se tornado, né, um imperativo que as empresas demonstrem, né, quais são os seus resultados, né, na área ambiental, social, de governança, né, e a nossa iniciativa se propõe a ajudar a distinguir, né, e a impulsionar as estratégias que gerem transformações dentro e fora das empresas, né? Então, o Etos, quando se une, né, a parceiros que nós já estamos juntos, né, em uma longa jornada de promoção dessa visão de responsabilidade, né, de conduta empresarial responsável, nessa visão de uma promoção da diversidade e inclusão, né, e agora, mais recentemente, nessa parceria com a Época Negócios da Editora Globo, a gente entende, né, que tem um papel de fato, promover transformação, né? De fato, garantir que a gente consiga ter, né, diante de diferentes situações, diante de um contexto, né, nacional em que a gente percebe retrocessos, né, as empresas darem uma resposta, né, uma resposta de manutenção e uma resposta de progresso e de avanço nessa agenda de promoção da equidade, promoção da diversidade, promoção da inclusão, né? Então, para nós é fundamental, né, ter essa iniciativa, estabelecer um diálogo com vocês com relação a isso, né, no sentido de que contribuir, né, inspirar as empresas a entenderem o seu papel na redução das desigualdades, a entenderem o seu papel na consolidação de ambientes, né, que sejam tolerantes, que sejam respeitosos, né, que promovam a diferença, que vejam valor na diferença, né, do fortalecimento de uma cultura inclusiva, né, que é fundamental, né? Então, a gente entende que, ao fazer isso, está dando, né, condições e criando
referência para que as empresas consigam avançar e consigam contribuir, de fato, na consolidação de uma sociedade mais civilizada, né? Então, estamos muito felizes de estar aqui, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para a Cristiane Mano, para ela fazer as considerações iniciais em nome da Época Negócios. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Ana. Obrigada aos parceiros, às empresas presentes. Eu vou falar bem rápido para a gente começar a falar sobre a metodologia e o processo. Primeiro, Ana, queria agradecer bastante a oportunidade de estar de novo com vocês. Quando a gente começou essa conversa em 2018, o Ethos já tinha uma longa, e os parceiros já tinham uma longa trajetória nessa jornada. A gente via algumas empresas pioneiras aí despontando com práticas, né, que apontavam para uma maior diversidade e inclusão entre os seus funcionários. O movimento estava ganhando corpo. Eu acho que, de alguma forma, a união, né, desses parceiros, a união dessas empresas pioneiras, com a disseminação dessas práticas, ajudou, de alguma forma, aí, a dar corpo, né, para esse movimento que a gente vê cada vez maior. O propósito desse projeto, com a participação da Época Negócios, com a divulgação das empresas, com as melhores práticas, tem esse papel e faz todo sentido para um veículo que tem se preocupado com esse tema, tem tratado desse tema também já há algum tempo. Então, acho que estamos juntos aí todos no mesmo propósito. Abro para os parceiros, abro para as empresas. Acho que é a hora da gente trabalhar. Acho que é essa palavra, né? Vamos trabalhar juntos e com o propósito aí de disseminar as boas práticas. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada, Cris. Também vou pedir agora, passar a palavra para os nossos parceiros, começando pelo Daniel Teixeira, do CERT. Daniel, por favor, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando bem. Infelizmente, aqui está com muita instabilidade, eu não vou conseguir ligar a câmera. Mas sendo bastante sucinto também, é um momento bastante importante nessa discussão. Infelizmente, né, a gente nota muita desigualdade crescente, principalmente agora com a questão da pandemia. Quando a gente olha para desigualdades raciais, particularmente no trabalho, isso nos preocupa muito. Como uma organização que está há 31 anos, né, lidando com esse tema, o CERT tem se preocupado cada vez mais, e particularmente com relação à juventude negra, que tem sido muito excluída desses espaços de decisão, principalmente, de futura liderança, e tem sido uma tônica para nós no CERT essa preocupação também. Então, dá novamente aí as boas-vindas a uma iniciativa, embora, como já foi dito pela Cris, que tem um histórico de continuidade muito grande de cada um dos parceiros que está aqui conosco, mas que é nova no sentido de uma metodologia que se propõe a ampliar, né, essa percepção e também a valorizar o protagonismo das empresas nesse território. Eu acho que é muito bem-vinda nesse sentido, né, trazendo novidade nesse campo, sempre revendo os processos que já existiam. Isso tudo é parte desse amadurecimento no tema, e a gente fica feliz de poder participar, de poder estar somando nesse sentido, olhando para um cenário, como já falei aqui, que nos preocupa bastante do ponto de vista econômico, lembrando sempre, né, esse papel das empresas que está na Constituição Federal, lá no artigo 170, inciso 7, né, que fala sobre a redução das desigualdades sociais como um dos princípios da ordem econômica no Brasil. Então, poder concretizar isso na prática, olhando para cada uma das dimensões de diversidade, equidade e inclusão, aqui é bastante especial. Então, a gente fica aí à disposição, mais uma vez, e bastante feliz de participar da iniciativa.
Obrigada, Daniel. Eu vou pedir ao Reinaldo Bugarelli, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, para compartilhar suas considerações iniciais conosco. Obrigada, Rei. Ei, tudo bem, gente? A alegria, né, de estar aqui, esse momento agora muito especial, com a Época Negócios, né, essa articulação essencial aí para fazer a diferença nas nossas vidas. O fórum surgiu em 2013, articulando 16 empresas para tratar desse tema, da questão dos direitos humanos de pessoas LGBTI+. No final dos anos 90, nós já tínhamos programas de diversidade no Brasil, a criação do Instituto Etos foi essencial para colocar o tema de diversidade, hoje a gente chama, né, diversidade, equidade e inclusão, nessa ótica de direitos humanos, tal. E era isso que a gente queria com a questão LGBTI+, com aquelas empresas que já trabalhavam o tema, que já estavam com isso. Só em 2013 que a gente conseguiu articular 16 empresas que toparam dar força para isso, né? A primeira publicação do fórum foi junto com o Instituto Etos, onde a gente colocou ali os 10 compromissos da empresa com o respeito e a promoção dos direitos humanos LGBTI+, tinha indicativos de ação, indicadores de profundidade para as empresas medirem as suas questões, né, o estágio em que elas estavam, tudo isso, tudo sempre inspirado aí pelo Instituto Etos, e a gente celebra, né, isso de ter agora um volume maior de empresas, não só dentro do fórum, somos 146 empresas hoje, mas esse conjunto no ambiente de negócios brasileiro, de muitas empresas já trabalhando os temas, inclusive o tema LGBTI+, de a gente ter essa parceria, né, das organizações, no guarda-chuva do Etos, com a Época Negócios, para, como a Ana falou, né, distinguir, identificar essas empresas que estão atuando bem, com base em metodologia séria, né, que é importante frisar isso, porque isso é o patrimônio, né, dessa articulação nossa, quando perde seriedade não vale mais a pena, a gente está junto, e para impulsionar, para a gente avançar, para que o meio empresarial brasileiro esteja mais avançado. Então, muito bom estar aqui com vocês, muito bom ver essa adesão, esse interesse que tem, e vale a pena, né, a gente participar. Nós no Fórum estimulamos bastante que as empresas agora participem dessa fase importante aí desse movimento para a gente avançar. O tema LGBTI+, sempre aparece como lá embaixo, tal, mas é por conta dos indicadores, né? As empresas não estão medindo ali a questão LGBT, não tem o quesito LGBT, a gente não tem uma autorização, ainda tem um pouco de rolo nisso, por isso que a gente fica sempre na base ali quando vai se comparar com os outros, mas a gente sabe, reforçando o que o Daniel falou, que a questão de gênero e raça, vamos colocar assim, e sobretudo a questão do negro, das pessoas negras é essencial. Nós no Fórum temos como prioridade na comunidade LGBTI+, pessoas negras, o que significa dizer assim, puxa, no que a gente for medir, fazer as ações, poder compartilhar isso, não esquecer de priorizar as pessoas LGBTI+, negras, né? Porque é esse esforço nosso conjunto que vai fazer a diferença no país, sobretudo nesse momento, né, de acirramento aí de violência, das desigualdades, das coisas todas, que a gente precisa agir. Então, muito bom estar aqui com vocês e animar aí para a gente ter bastante empresas participando, né? Certo, Ana e Cris? Certo, obrigada, Reinaldo. Djalma, por favor, né, o Djalma Scarpesini vai fazer as considerações pela Rede Empresarial de Inclusão Social. Olá a todos, a todas e a todos. Prazer estar aqui enorme e muito feliz de estar aqui, porque para mim a gente está retomando, como disse a Cris, uma pesquisa que traz um patamar para a gente poder alcançar, é inspiradora para quem está começando e para quem está seguindo já há alguns anos nessa jornada de inclusão como um todo. Isso vai voltar a pautar nas empresas. É muito importante a gente ter não só os indicadores, como a gente criou na Reis, mas também ter metas a serem inspiradas, e pesquisas como essa trazem para as organizações os temas nas pautas, né? Vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou um homem branco, com um pouquinho de cabelo ainda, a gente estava falando sobre isso antes de entrar, uso barba, estou com uma camisa
Polo Verde Água, e sou uma pessoa com deficiência também. Na rede, a nossa rede é uma rede colaborativa, ela tem um grupo diretor das empresas do grupo diretor e tem um grupo das empresas signatárias do Pacto pela Inclusão. E dentro do nosso modelo de trabalho tem alguns grupos de trabalho, e eu lidero o grupo de trabalho de relacionamento em relações institucionais, por isso eu estou aqui hoje. A nossa secretária executiva é Ivana Santana, e eu tenho vasta experiência no mercado de trabalho, né, construindo cases de sucesso no Marcha, na Sodexo, na Vivo, né, neste ano. Mas, além disso, o mais importante disso tudo é que eu vi a transformação avançar. Né? Como disse o Reinaldo, lá atrás, no passado, esse tema não estava na pauta e a gente já estava lutando para poder colocar isso não só na pauta, mas no orçamento das empresas, né? Na priorização das empresas sobre esses temas como um todo. A rede hoje, nesse ano, em maio, faz 10 anos, né? E como eu falei, é uma rede colaborativa. A gente tem aí 115 empresas juntas, somando as empresas do grupo diretor e empresas signatárias do Pacto, e que é um número que vem crescendo. No último ano, cresceu absurdamente, pelo interesse, pelo foco de colocar a pessoa com deficiência também na pauta e todas as suas interseccionalidades como um todo. E para mim o importante é a gente pensar que a rede traz um compromisso das empresas a se comprometer com o que a gente mais quer, né, que é a empregabilidade das pessoas com deficiência, né? E a gente inclui vários setores do mercado e, de novo, quando a gente traz, né, os indicadores Ethos Reis, por exemplo, que construímos juntos aqui com o Ethos há bastante tempo e com um trabalho muito forte da rede, isso vai trazer o começo de um caminho, o começo de uma estratégia, o começo de um plano estratégico. Né? Eu costumo dizer que se as empresas atingirem os indicadores Ethos Reis, elas têm um grande programa estruturado para a inclusão da pessoa com deficiência. Né? Eu queria retomar uma fala da Ana, que eu acho bastante importante, do Daniel também, que a gente está vivendo um momento muito delicado no nosso país. Né? Então, acabou de sair, a gente está no janeiro, né? Acabou de sair, né, acho que duas semanas atrás, uma semana atrás, os indicadores da nossa RAIS de 2021. E pela nossa RAIS, pessoal, é a primeira vez nos últimos 5 anos que caia o número de pessoas empregadas com deficiência no Brasil. Né? O que isso significa? Que a gente tem, de fato, um ataque, né, que não está promovendo essa inclusão. Só para efeito de número, rapidamente, a gente tem empregados pela nossa RAIS CLT formal, 500 mil pessoas com deficiência, e se a gente soma toda a cota, né, das empresas, a partir de 100 colaboradores no Brasil, seria a cota a cumprir no mercado de trabalho, a gente tem mais ou menos outro 500 mil de vagas a serem cumpridas. A gente precisa avançar. Né? A gente tem uma legislação que ela é uma das mais fortes do mundo. A gente é convidado, né, a rede, ela é um braço, um chapter, como a gente chama, dentro da OIT, em Genebra, da Rede Global de Inclusão, e a gente tem uma cadeira onde vai discutir nesse fórum global, e a rede tem recebido, né, uma série de demandas de outras empresas, de outros países, de como avançar com a legislação, para explicar a nossa legislação. Então, o que isso significa? A gente tem um mecanismo, a gente tem os direitos estruturados, a gente precisa garantir que isso continue existindo, né? E eu acho que, retomando esse prêmio, por exemplo, né, essa pesquisa de diversidade, junto com o Ethos e agora com a Editora Globo, essa pesquisa vai trazer de novo esse rigor, essa qualificação, e que sim, isso está na pauta, de onde jamais deveria ter saído. Né? Então, queria agradecer aqui pelo espaço, muito feliz a gente continuar, sigamos juntos nessa jornada de inclusão. Perfeito, Djalma, muito obrigada. A Margarete, do Movimento Mulher 360, não pôde, né, em função de conflitos de agenda, estar aqui conosco, mas ela enviou uma mensagem e a gente vai transmitir para vocês. Olá, sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, movimento empresarial com 100 empresas associadas que tem como missão a promoção do avanço da equidade de gênero no mundo corporativo. Nós estamos muito felizes em ser parceiros na realização da pesquisa Diversidade e Inclusão com o Instituto Ethos, Época Negócios e demais parceiros. Cada vez mais, as empresas estão reconhecendo o seu papel como agente de transformação da sociedade e da promoção da justiça social. ESG, diversidade, equidade e inclusão
atingem agora o ápice de reconhecimento como valor para os negócios. 2022 vai ser a hora de inserir intencionalidade, interseccionalidade, foco, investimento e centralidade estratégica à jornada de diversidade, equidade e inclusão nas empresas. Nós precisamos avançar em medição, em monitoramento, em transparência e em consistência. A pesquisa Diversidade e Inclusão, agora lançada, é uma contribuição efetiva nessa direção, apoiando essa avaliação e reconhecendo publicamente as melhores práticas de diversidade e inclusão adotadas pelas empresas, para que assim nós possamos iluminar o caminho a ser seguido e acelerar essa jornada de transformação tão necessária para conquistarmos uma sociedade e ambiente de negócios mais justo e equitativo. Participem, conto com vocês. Muito obrigada. Olá, sou Margarete Goldenberg. Então, tendo sido feitas as considerações iniciais, né, e a nossa visão sendo apresentada para vocês, né, como é que a gente está enxergando essa iniciativa, eu vou trazer informações sobre o processo, né, lembrando que a gente está à disposição, a gente vai passar, né, as informações, onde é que vocês encontram mais informações, o nosso canal de contato, né, mas a ideia aqui é a gente compartilhar com vocês como vai ser esse processo, né, e buscar esclarecer dúvidas e dialogar. Eu vi que algumas pessoas já estão fazendo comentários no chat, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho também sobre esses pontos que vocês estão colocando, né? Então, eu vou ser bastante breve nessa apresentação e fico à disposição também para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham. Sobre o Ethos, né? O Ethos é uma organização que desde 1998 tem buscado, né, levar às empresas essa visão de uma conduta empresarial responsável, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando dessa conduta empresarial responsável que tem o valor, né? Que tem a proposta de gerar valor para as empresas e para a sociedade, né? O nosso trabalho é de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas em diferentes estratégias, né, para que elas atuem de forma como aliadas, né, na construção de uma sociedade sustentável e justa. O nosso trabalho aqui, ele está focado nessas duas grandes áreas de atuação, né, direitos humanos, com foco na promoção da diversidade, equidade e inclusão, e a gestão, né, como é que a gente avança para além do... como é que a gente avança para além do compromisso, né? Temos um compromisso, mas como é que a gente vai, né? Como é que a gente progride? Então, a gente faz esse trabalho. Eu vi que a Ivana levantou a mão, alguma consideração sobre a apresentação, Ivana? Sim, nós estamos vendo em tela cheia, eu queria te avisar que está só os slides. Ah, tá. Obrigada por avisar. É o formato. Só um minuto que eu já volto a compartilhar a tela com vocês, né? Como eu mencionei, a gente tem um propósito de trabalhar, né, essas agendas, apoiar as empresas no desenvolvimento da gestão, né, para que elas, como o Reinaldo comentou, consigam demonstrar, né, e ter avanço, né, dentro daquilo que elas se comprometem, aquilo que elas conseguem assumir, né, em termos de diversidade e inclusão, e os outros temas também a gente trabalha de forma bastante parecida. Eu vou voltar aqui, vamos ver se resolve. Deu? Ainda não? Não, continuam os slides. Ah, tá. Se você clicar na tela inteira, ele não aparece nada? Eu acho que eu tenho que mudar aqui Ana, você precisa mudar, colocar no modo apresentação e voltar a compartilhar a apresentação. Se você compartilhar a área de trabalho, não vai. Coisas de Zoom. Trava lá, porque está marcado que está no modo apresentação, mas não está ainda.
Pois é, para ela estava aparecendo que estava na apresentação, né? Para a gente não. Mas a gente enxerga, né? Dá para ver, só que fica aquele contexto de PowerPoint, né? Não tem problema. É que não estava mudando os slides conforme ela falava. Por isso que avisei. Bom, gente, eu mudei aqui, espero que vocês consigam ver no outro formato, só um minutinho. Tá ótimo, Ana. Tá, obrigada. Então, a gente tem, né, voltando aqui a falar sobre os temas, né, esses são os temas que a gente tem focado, e agora falando também da pesquisa que a gente está desenvolvendo agora em parceria com a Época Negócios, né, como a gente mencionou, tem a parceria, né, Ethos, Época, CERT, que, junto com o Ethos, também desenvolve a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, o Movimento Mulher 360 e a Rede Empresarial de Inclusão Social, né? O nosso propósito é fazer com que cada vez mais as empresas enxerguem as possibilidades, né, de avançar na agenda de diversidade e inclusão, né, que esse tema não fique restrito a um conjunto limitado de empresas, né? É claro que é importante que a gente distingua aquilo que se evidencia, né, como avanço, como proposta de liderança, né, protagonismo. É claro que é importante a gente distinguir isso, né, e dar visibilidade àquilo que tem sido consistente, aquilo que tem sido feito com muita seriedade, né, e a gente conhece o empenho que muitas empresas têm, né, em colocar a diversidade, equidade e inclusão como uma agenda estratégica, né, e também inspirar outras empresas que talvez precisem, né, de um estímulo, que ainda precisem compreender como se posicionar nessa agenda, né, então o nosso papel, né, o nosso trabalho tem essa dupla função, né, entender como é que tem se dado essa dinâmica aqui no Brasil e também, né, reconhecer as empresas que têm mais avançado, têm mais encontrado, né, soluções e caminhos de progresso dentro dessa agenda. A gente usa os indicadores Ethos, né, como uma referência metodológica para esse trabalho, indicadores esses que a gente fala, né, que é um caminho, uma proposta de evolução das práticas, né, como o Djalma já colocou, a gente tem um trabalho que é feito, né, nos indicadores, muito no sentido de auxiliar, provocar, né, ajudar a empresa a entender como evoluir de forma consistente, né, e a gente se baseia nesse trabalho nos indicadores que foram construídos, né, em cada uma das parcerias, né, com o Movimento Mulher 360, com o CERT, com a RACE e com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Né, essa nossa proposta, a gente segue essa estrutura dos indicadores, né, que é essa visão de níveis de maturidade, que são muito poderosos, né, para que a empresa consiga se identificar, entender como ela está, né, e a partir daí também desenhar estratégias e planos para avançar, né? Essa visão a gente construiu em cada um dos guias, né, para a promoção da equidade de gênero, para a promoção da equidade racial, para a inclusão da pessoa com deficiência, para a promoção dos direitos LGBTI+, né, e toda empresa que participar desse processo da pesquisa vai ter acesso, né, a essa metodologia que propõe essa visão de níveis de maturidade, né, e vai ter acesso também a um relatório de diagnóstico, né, que converte o desempenho da empresa em uma escala de 0 a 10 e que ajuda também a se posicionar, né, os indicadores, nesse caso aqui, né, a gente trabalha numa versão que combina
essas diferentes, né, propostas e referências, né, que a gente construiu e que traz essa visão, né, essa proposta de avanço, de evolução das práticas, né? Aqui o conteúdo da avaliação, então a gente tem os indicadores, eles são organizados em 4 dimensões, aqui a gente trabalha 3 dessas 4 dimensões. Vamos avaliar, né, quais são as estratégias, de que forma a empresa lida com a diversidade e inclusão, né, como ela define o seu posicionamento com relação à diversidade e inclusão. Depois a gente avalia a diversidade se dando em diferentes aspectos, né, da governança e da gestão. Então, é a diversidade e governança, é a questão da cultura organizacional, que a gente entende ser fundamental, né, para que, de fato, haja equidade, de fato, haja inclusão, né? A questão do desenho universal, né, que não se restringe apenas à pessoa com deficiência, né, mas é pensar produtos e serviços que sejam aplicáveis e usáveis por pessoas de diferentes, que estejam em diferentes situações, né, a questão de pessoas, de crianças, idosos, mulheres e homens, pessoas obesas, pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Então, o desenho universal dá conta dessa discussão, né? Trabalhamos também a gestão da inclusão na cadeia de suprimentos e na relação com clientes ou consumidores, né? Que é essa proposta mais abrangente da diversidade e inclusão, que não se restringe apenas ao público interno, né? E na dimensão social, a gente vai aprofundar, né, essa visão de como a empresa tem trabalhado a diversidade e a equidade, né, nos diferentes recortes, pensando pessoas com deficiência, a questão de gênero, né, com foco nas mulheres, a questão da equidade racial, a questão dos direitos LGBTI+, e também a questão da equidade geracional, né? Ao longo do guia, né, do questionário, a gente faz uma avaliação de outras possibilidades e recortes de diversidade, né? E aqui a gente destaca né, esses elementos, esses recortes de diversidade, muito no sentido, e a gente acaba muitas das vezes conversando sobre isso, né? Como é que a gente, de fato, garante que as empresas possam avançar, né? É dando foco, é dando ênfase na questão, por exemplo, que o Reinaldo mencionou da interseccionalidade, né? A questão de olhar a diversidade e buscar, né, ter maior efetividade nessa gestão, né? Então, quando a gente prioriza ou dá maior destaque a essas questões, também é muito no sentido de fazer avançar, né, a agenda, considerando também, né, os nossos desafios aqui no Brasil. Essa avaliação, ela vai gerar, né, além desse nosso panorama, né, como é que as empresas de diferentes setores e portes estão lidando, né, com a agenda de diversidade e inclusão, e a gente está se propondo, né, a partir dessa avaliação, né, da autoavaliação das empresas, a gente está se propondo a fazer destaques setoriais, destaques de empresa que estejam atuando nessa agenda geracional, né, pensando jovens, pensando pessoas acima dos 45 anos, destaque da questão de gênero, né, de mulheres, da questão étnico-racial, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTI+, né? Além disso, a gente está estimulando uma maior participação de empresas, né? Pequenas empresas, médias empresas, para que elas também possam, né, dar destaque, elas também possam mostrar quais têm sido os esforços e os resultados obtidos nessa gestão, né, da diversidade e da inclusão, né? A ideia é que agora, né, desde a semana passada, a gente já
iniciou uma comunicação, passando os detalhes, né, de como se inscrever no processo. A gente tem um período de inscrição e autoavaliação, envio da autoavaliação até 17 de fevereiro, né? Depois disso, o Ethos faz uma análise do desempenho das empresas que participaram, que enviaram a sua autoavaliação. Depois, em março, né? Em abril, a gente tem uma etapa de checagem. Abril também, a gente tem a validação pelos especialistas, né? Que é um conjunto, um comitê formado pelos parceiros e especialistas nessa área de diversidade e inclusão, para em maio a gente conseguir divulgar os resultados numa edição da Época Negócios, né, na qual a gente vai ter essa oportunidade de conhecer, né, quais são os destaques em setores, quais são as empresas de diferentes portes que são reconhecidas, né, quais são as práticas, os casos, né, muito também nesse sentido de inspirar a ação, de mostrar que é possível, sim, né, é possível para empresas de diferentes características atuar nessa gestão da diversidade e inclusão. A participação, ela é muito próxima, né, de quem conhece os indicadores Ethos, então basta acessar a plataforma, se cadastrar, né, um e-mail e senha o próprio usuário cria, depois cadastra a empresa, caso a empresa já seja cadastrada, existem alguns mecanismos na própria plataforma para mudar, né, o responsável por aquela empresa, depois acessar a opção de autodiagnóstico e selecionar o questionário pesquisa de diversidade e inclusão para começar a responder. A gente está pedindo que vocês respondam, né, nesse prazo até 17 de fevereiro. Quando começa a responder lá na plataforma, as respostas já são salvas, né, pelo sistema, então você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, para no final liberar as respostas, né? A gente não vai exigir, apesar de vocês, né, nos documentos, nas planilhas de apoio, terem acesso às informações, a gente não vai solicitar nessa primeira fase os dados quantitativos, né? Eles estão lá a título de informação. A ideia é que as empresas que passem para a etapa seguinte, né, elas possam ser informadas e orientadas sobre como proceder, né? Então, a gente entende que isso vai facilitar, de alguma forma, esse processo, né, de participação das empresas. E aí, quando vocês respondem e liberam as respostas, a gente gera um relatório de diagnóstico, né? Essa autoavaliação vai ser parte, né, do processo, então a gente pede que vocês, né, não abram, não divulguem informações sobre o desempenho antes dos resultados finais desse processo, né? Como eu disse, a gente está super à disposição de vocês para orientar, a gente tem informações no site do Ethos, a gente tem um canal direcionado para essa iniciativa que é o diversidade@ethos.org.br, né, para ajudar mesmo a vocês a esclarecer quaisquer dúvidas que tenham para participar, para aderir, né? E eu acho que agora a gente pode, acho que, né, é importante que vocês saibam, a gente não vai fazer nenhum tipo de divulgação sem uma prévia autorização de vocês, né? Então, mesmo aquelas empresas que forem reconhecidas, todos os passos a gente vai avisar, a gente vai indicar, né, e pedir autorização de vocês para a informação, para publicar, para divulgar informações, né? E aquelas empresas que eventualmente não passarem de fase, né, de uma etapa para outra, também a gente vai informar, né? Mas a gente não vai divulgar o nome de quem participou e não foi, e não seguiu nas etapas posteriores, né? Então, temos essa garantia, né? E é importante ressaltar o papel que os indicadores têm no sentido de ajudar nessa avaliação, né? E nessa identificação de oportunidades de melhoria, né? Então, às vezes, né, pode ter uma preocupação do tipo, mas eu vou participar, será que a gente vai conseguir passar de fase, né? Mas fica o convite
para participar, para conhecer, para reconhecer, né, aquilo que já é fortaleza e para identificar também oportunidades de melhoria, né? É uma referência bastante consistente para a gente alcançar isso, né? Então, mais uma vez, estejam convidados, né, para participar desse processo. A gente está super à disposição para isso, né, para ajudá-los a entender, esclarecer dúvidas, para que, de fato, a gente consiga ter um bom retrato, né, de como as empresas estão e ter práticas inspiradoras que possam ser compartilhadas também. Muito obrigada. Eu vou pedir ajuda para todos, né? Ivana, Reinaldo, Djalma, Cris, Daniel, para a gente tentar ao máximo esclarecer, né, as dúvidas. Eu vi uma pergunta aqui, estou de baixo para cima, já vou começar a responder, da Gisele, sobre custos, né, para a participação na pesquisa. E não, Gisele, a participação é totalmente gratuita, né? Você criar o seu acesso nos indicadores, se inscrever, fazer a autoavaliação, é totalmente gratuito, né? As empresas associadas ao Ethos, elas têm acesso a funcionalidades e relatórios específicos, né? Inclusive com referência a esses indicadores, né? Mas a participação, você não precisa ser associado ao Ethos e você não tem nenhuma taxa de inscrição para participar desse processo. Tem uma pergunta quando a Cris estava fazendo a apresentação, o Fernando, né? Perguntando assim, bom dia, sim, Cristiane, tem muitas coisas boas acontecendo no Brasil, mas ainda é tão pequeno nosso nível de inclusão laboral, por exemplo. E aí fica a pergunta, como alavancarmos o crescimento das melhores práticas? Eu queria ver se a Cris quer comentar. Obrigada, Ivana. Oi, Fernando, eu acho que o propósito da publicação, né, dos resultados da pesquisa é justamente esse, né? Então, disseminar as melhores práticas para que elas se tornem conhecidas, se tornem referência e sejam aí, né, disseminadas, né? Ou que as empresas possam ver como fazer melhor, né? As interessadas em fazer melhor, e que essas boas práticas se disseminem. Acho que esse é o propósito da publicação, é o propósito da pesquisa, então é por isso que é importante participar, para a gente ter justamente essa amostra que a gente possa divulgar e compartilhar com as pessoas. Acho que esse é um dos nossos propósitos. Eu estava vendo também uma outra pergunta sobre a participação aleatória de funcionários, e nesse momento não existe a participação aleatória de funcionários, né, Ana e Ivana? A gente não vai fazer essa etapa, né, nesse ano, então a resposta é não. Uma das perguntas era essa. Tem a pergunta de exportar o arquivo em Excel, vai ser possível? A gente usava o arquivo em Excel para os quantitativos. Então, para essa primeira fase, não vai ser necessário trabalhar sobre esse arquivo em Excel, né? No sistema, na plataforma dos indicadores, vocês conseguem, né, na medida em que respondem, vocês conseguem baixar as respostas num arquivo PDF, né? Mas esse mecanismo do Excel, né, subir, baixar, não vai ser necessário nessa primeira etapa. Ficou claro? Oi, Ana. Eu que fiz a pergunta ali no chat,
por que eu fiz a pergunta? A gente tem várias áreas envolvidas aí na questão das respostas, e quando é tudo no sistema, a gente não consegue inserir todas essas pessoas para responder diretamente no sistema. Então, ano passado a gente participou, né, até então, do Guia Exame, e na época eu lembro que eles mandaram o próprio questionário em planilhas do Excel. Essa era a dúvida, na verdade, facilita o nosso fluxo para responder e depois a gente jogar tudo isso no sistema. Entendi. Isso sim, isso a gente tem um questionário, eu vi que tinha uma outra pergunta, né? Se vocês podem ter acesso ao questionário antes de fazer a inscrição, sim, né, por meio dessa planilha, que já está no nosso site, mas acho, Ivana, que a gente pode disponibilizar para os inscritos, né? Enviar a apresentação, enviar o questionário para vocês avaliarem. Sim, com certeza. E aí, sim, vocês conseguem usar a planilha e imputar os dados depois. Perfeito. É uma pergunta mais, né, operacional, mas a gente vê que na hora de responder faz toda a diferença. Sim, sim. Obrigada. Tem várias perguntas. Desculpa, alguém fez uma pergunta. Pode fazer. Teve muita mudança do questionário anterior, da pesquisa anterior para esse, ou está basicamente igual? Da pesquisa que a gente divulgou, que a gente fez, né, no início do ano passado, não muitas, assim, algumas perguntas pontuais, binárias, que foram acrescentadas, mas esse indicador de equidade geracional. Mas no questionário como um todo, ele segue aquela mesma estrutura e proposta de questões. Ok, obrigada. Perguntaram sobre evidências. Evidências e várias perguntas sobre a parte quantitativa, né? Então, essa parte quantitativa vai ser uma segunda etapa, a Ana estava falando sobre isso, é uma segunda etapa, né, Ana e Ivana, da metodologia. Então, nessa primeira fase, as empresas preenchem o questionário sem a parte quantitativa, e aí, no segundo momento, pela pontuação, algumas delas vão ser convidadas a prestar essa informação, né, se a Ana e a Ivana preferirem complementar, mas é algo nessa linha. A gente pede alguns dados que vão ser usados para calcular a média, né, o desempenho final da empresa. Então, a gente vai pedir dados sobre o grupo, né, total, o número total de colaboradores, mas também qual é o equilíbrio de gênero e raça nas posições, né, no quadro funcional e nas posições de liderança. A gente checa dados relacionados ao cumprimento das cotas, né, de inclusão de pessoas com deficiência e o quanto, né, a empresa tem alcançado, se ela está próxima do alcance da cota exigida ou se ela já supera. Então, a gente usa alguns desses dados para confirmar, né, qual que é o sentido dos dados quantitativos nesse processo. Né? A gente usa para entender se os esforços que a empresa tem, né, se as políticas que ela afirma ter, se as estratégias que ela tem desenvolvido têm, né, de alguma forma, gerado resultados também e mudanças, né, também com relação aos dados quantitativos e à realidade demográfica da empresa. Então, a gente entendeu que podia simplificar para vocês, né, no sentido de tirar, né, separar dessa primeira etapa, dessa primeira avaliação, os dados quantitativos, né, e depois a gente fazer essa checagem dos dados já na fase de checagem de apuração, né. A pergunta, não sei se era exatamente se a gente faz algum tipo de verificação, né? É claro, a gente vai pedir que vocês deem acesso a políticas, a referências internas, né? E se trata de um processo de checagem, né? O quanto aquilo que vocês avaliaram tem, né, concretude, vocês conseguem demonstrar, né? Mas a gente não faz uma seleção, evidência por cada indicador, é uma abordagem mais abrangente de como
entender o que a empresa de fato tem conseguido desenvolver. Ana, eu fui uma das pessoas que perguntou também a respeito dos quantitativos, né? Você mencionou que num segundo momento, então a gente deve encaminhar primeiro os quali, né? E num segundo momento a gente deve ir para os quanti. Considerando esse cronograma, vocês têm mais ou menos uma expectativa de em que momento e qual o prazo que a gente vai ter para isso? Porque acredito que não seja só com a gente aqui na RD, mas nas empresas a gente precisa acionar várias áreas para isso, né? Então, acho que entender também esse cronograma para repassar para as áreas é importante. A gente estimou por volta de 20 dias entre comunicar vocês, né? Seguiu para a fase 2, né, para a etapa 2, e a coleta, né, e a disponibilização dos dados para checagem. Se vocês considerarem um tempo muito reduzido, a gente pode reavaliar, né, mas a gente está imaginando mais ou menos 20 dias para isso. Tem uma pessoa com a mão levantada, Danúbia. Sou eu. Sim, sou eu. Bom dia, pessoal. Danúbia da Vanad aqui falando. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, pegando o gancho aí sobre os dados quantitativos, eu fiquei com uma dúvida. Pegando o exemplo aqui da Vanad, né? Quando a gente faz o onboarding ou a captação de novos funcionários, não necessariamente a gente tem a identificação de raça ou gênero. Então, pode ser que os meus dados não representem o meu real cenário. Eu não sei nem se eu consigo metrificar isso dentro da Vanad. E aí é uma checagem que eu vou ter que fazer interna, e não sei se eu poderia me prejudicar por isso, ou se a gente vai fazer um por alto, etc. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, eu vi que isso está representado no chat também, se para o preenchimento dos formulários eu conto com os gestores de diversidade e inclusão, ou se em algum momento eu preciso envolver os funcionários das empresas também, da empresa em questão, né? São essas 2 perguntas. Obrigada. Você, começando pela última, né? Quem responde são os responsáveis, né, por essa gestão dentro da companhia. Então, a gente não tem... a gente não faz perguntas diretamente para os colaboradores ou que tenham que ser respondidas pelos colaboradores, né? Então, é muito mais no sentido de coleta de informações sobre a gestão, né? Com relação aos dados quantitativos, a empresa sempre vai ter a possibilidade de indicar que não tem, né? Esse dado não está disponível, ele não foi coletado, né? Claro que isso gera um impacto no desempenho, né? Porque quando a gente constrói essa avaliação, trazendo uma visão sobre dados quali e quanti, é muito nesse sentido de entender, né, como eu mencionei, aquilo que a empresa declara em termos de políticas, de processos, né? Isso está se desdobrando na prática, isso está gerando resultados e impactando a realidade demográfica, né? Então, pode ser que sim, né? Que no final tenha um impacto. Por exemplo, você mencionou a questão racial. Se eu não tenho essa informação, isso vai ter um impacto lá no meu resultado final, né? Não nessa etapa agora. Nessa etapa agora, a gente não vai fazer nenhuma exigência com relação a dados quantitativos, né? Uhum. Para quem precisa, aí, voltando à pergunta da Luciana, talvez precise de mais tempo, vocês já têm, né, na planilha acesso aos dados que vão ser solicitados na etapa seguinte. Então, se você acha que 20 dias não vai ser suficiente, você já pode começar a fazer, né, esse levantamento de dados para antecipar, né, e não ter nenhum tipo de dificuldade depois para apresentar essas informações. Tá certo, respondido. Muito obrigada, Ana. Obrigada a você, Danúbia. Atenção aí, né, Ana, de novo, com o dado LGBTI+. Idade, gênero, raça, a gente pode trabalhar, né, pessoas com deficiência, você pode trabalhar esse quesito
até na candidatura. E não é crime isso, não há problema nenhum, pelo contrário. Queremos fazer a gestão da diversidade. Então, mesmo que você adote lá a questão de currículo às cegas, essa coisa toda, isso é outro assunto. No cadastro, olha, o Banco Real em 2002, a gente já incluía o quesito cor ou raça nos candidatos, que aí quebrou aquela conversa de que não havia candidatos negros. E aí a gente viu lá que mais de 40% eram negros. No tema LGBTI+, aí vai exigir da empresa um pouco mais de esforço para fazer esse, às vezes tem feito por meio de pesquisa, uma vez que você não trata isso no cadastro. Mas a gente quer que seja tratado, fica parecendo que não quer. A gente quer, e é para colocar, e é para fazer, sim, esse levantamento de dados, considerando aí o tema da diversidade sexual. Os materiais disponíveis hoje no site do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, feitos em parceria com a ONU, com o Instituto Ethos, eles já ajudam bastante nisso. Esse ano nós vamos produzir mais material sobre isso, especificamente o quesito, mas a gente vê que a empresa fala, não vou perguntar, não vou colocar, não sei nem como fazer. Olha, como tudo mais, a gente aprende para poder lidar com esse tema e ele não ficar lá tão largado, né, como tem sido, porque a gente não quer trabalhar a questão. Vamos aprender, é assim que a gente avança, né? Certeza. Ivana? Sim, Ana, uma última pergunta aqui da Gisele, da CNH Industrial. Ela perguntou quantas pesquisas já foram feitas como esta e se podemos ter acesso a algum resultado passado. Nós fizemos 3 levantamentos, né, como esse. Os resultados passados, a gente pode compartilhar os consolidados, né? Se a sua empresa não participou anteriormente, a gente pode divulgar, enfim, compartilhar com vocês os consolidados, né? As médias, isso a gente pode disponibilizar, né? A gente tem, né, com essa expectativa de trazer empresas médias, pequenas, ampliar o número de empresas participantes, isso pode impactar o desempenho, né? Assim, porque se o sentido é de se orientar um pouco com relação ao desempenho das versões passadas, isso é bastante dinâmico, né? De um ano para outro acaba sendo bastante dinâmico. Mas a gente pode compartilhar esse resultado consolidado, sim. E aí, Ivana, eu vi uma outra pergunta. A gente precisa da confirmação, né, que você vai participar. Mesmo sendo uma empresa associada, é importante que você inicie esse processo, né? Habilite o questionário, inicie o processo, que aí a gente vai entender esse seu interesse, né, em participar e concluir essa etapa de autoavaliação, né? Se a empresa já respondeu em anos anteriores, é preciso responder novamente, né, porque se trata de uma nova edição e uma nova, né, dentro dessa nova parceria com a Época Negócios. E se a empresa respondeu outros questionários, né, porque além dos questionários que eu mostrei, da Reis, do Fórum, do Movimento Mulher 360, com o CERT, a gente tem guias de integridade, de clima, tem o questionário principal, tem o questionário da ABRAD, são outros questionários, né? Então vai ser preciso preencher esse questionário referente a essa edição da pesquisa. Essa é a pergunta da Luísa Neves, né? Que você tinha visto aqui falando que é associada, é verdade, eu tinha passado dela. Obrigada por destacar. Então, a gente fica, né, com esse canal aberto com vocês, vamos passar todas as informações, a gravação de hoje, a apresentação, né, a gente fica super à disposição para esclarecer outras dúvidas que surjam, né? Convidamos vocês, a gente sabe do desafio, né, de iniciar um processo como esse, mas a gente ouve também bastante por parte das empresas o quanto é benéfico, né, fazer essa avaliação,
engajar o público interno em torno, né, dessa questão e como a empresa pode avançar nessa agenda, né? Então, fica o convite para que vocês se unam a nós nesse processo, né? Estamos à disposição pelo diversidade@etos.org.br, o site, né? Mas a gente vai enviar para vocês todas os esclarecimentos, enfim, as instruções de participação. Agradeço mais uma vez ao Reinaldo, ao Djalma, ao Daniel, a Cris, a Ivana, a Margarete à distância, né, por terem participado aqui, né, nesse processo, a todos vocês, todas vocês que acompanharam esse nosso webinar. E a Cris, vou pedir para ela fazer o nosso encerramento, por favor. Vou encerrar colocando à disposição o e-mail, a gente está acompanhando minuto a minuto, né? Enfim, tentando responder todo mundo o mais rapidamente possível. Então, dúvidas, diversidade@etos.org.br. Obrigada para todos. Vamos trabalhar. Obrigada. Obrigada a todos.